a esses slides. Nós vamos discutir nele todo, né, durante todos esses slides, sobre o administrador, a atividade do administrador, a administração, as organizações, os níveis que existem nas organizações, o processo administrativo, que são as funções administrativas também, as habilidades necessárias ao administrador e os papéis que o administrador exerce na sua profissão. Então, eu vou desativar minha câmera agora, e vamos dar início. Muito bem, o administrador. A atividade do administrador consiste em guiar e convergir as organizações rumo ao alcance dos objetivos. Então, isso quer dizer o quê? Que todas as organizações, elas existem para algum propósito ou objetivo, elas não existem ao acaso, elas têm um propósito, um objetivo. E o administrador, que é a pessoa responsável, ou os administradores, que são os responsáveis pela combinação e aplicação dos recursos que são usados na organização, para assegurar o alcance do seu propósito ou objetivo. O administrador alcança resultados através de suas organizações e das pessoas que nela trabalham, da sua organização. Né? Essa frase, o administrador alcança resultado através da sua organização e das pessoas que nela trabalham. Para isso, ele planeja, organiza, dirige as pessoas, controla os recursos materiais, recursos financeiros, a informação que circula na empresa e fora dela, a tecnologia, e sempre com vistas ao alcance dos objetivos, atingir os objetivos da organização. Na verdade, o administrador consegue fazer tudo através das pessoas. Essa é a razão pela qual elas ocupam uma posição primordial nos negócios de todas as organizações, porque são as pessoas que fazem, né, a organização. As pessoas, isso vai variar muito, as pessoas geralmente são chamadas de subordinados, trabalhadores, funcionários, empregados, ainda colaboradores, parceiros, tem várias denominações, né? Talentos, empreendedores internos, depende da maneira como a organização lida com as pessoas e as valoriza, certo? Agora, um colaborador é mais do que um simples empregado, concorda? Um parceiro é mais do que um simples funcionário. Isso vai depender de cada organização, da relação que os níveis hierárquicos tenham, né? A forma de ver as pessoas lá dentro. O administrador assume uma responsabilidade básica, que é assegurar que a organização alcance um elevado desempenho através das pessoas e da utilização rentável de todos os recursos, né? Quais são os recursos? Materiais, financeiros, informação e tecnologia. Bom, provavelmente não tem nada mais vital à sociedade do que o papel do administrador. Ele que determina se uma instituição social pode servir bem à comunidade ou simplesmente se vai desperdiçar talentos e recursos. O administrador é quem vai cuidar disso. Agora, e a administração? A administração se refere à combinação e à aplicação dos recursos da organização. Então, o administrador, ele é quem vai organizar, dirigir, controlar as pessoas e os recursos, todos os recursos dos quais falamos. E a administração, o ato de administrar, se refere à combinação e à aplicação desses recursos. Repetindo, os recursos humanos, recursos materiais, financeiros, recursos de informação, tecnologia, também sempre para alcançar os objetivos da empresa, com foco a atingir um desempenho excepcional, de preferência. A administração movimenta toda a organização em direção ao seu propósito ou objetivo,
através da definição que ela faz das atividades, né, dos membros da equipe. Quais atividades os membros devem desempenhar? Se essas atividades forem desenhadas, organizadas, dirigidas e controladas adequadamente, a produção de cada um passa a representar uma contribuição ao alcance dos objetivos organizacionais. Agora, para tanto, para que a contribuição das pessoas na organização realmente represente uma contribuição, né, para que o trabalho de cada um represente uma contribuição, é importante que as atividades sejam desenhadas, organizadas, dirigidas e controladas. Isto é a administração, isso é o ato de administrar. Pulei aqui o slide, nós estávamos nesse aqui, né? Então, a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz, tá? A gente tem várias formas de definir a administração. Por exemplo, a administração é o processo pelo qual um grupo de pessoas dirige as ações de outras pessoas no sentido de alcançarem objetivos comuns. Os objetivos são comuns. Ou ainda, a administração é o processo de trabalhar com e através de outras pessoas para alcançar eficientemente objetivos da organização, também pelo uso eficiente de recursos limitados em um ambiente mutável. Nós trabalhamos com recursos limitados, com um ambiente mutável, é uma situação complexa. E precisamos, através de outras pessoas, alcançarmos objetivos, né, de uma maneira eficiente. Ainda temos que a administração representa a busca de objetivos organizacionais de uma maneira eficiente e eficaz, através de planejamento, organização, liderança, controle dos recursos da organização. Então, tem várias formas da gente expor o que é administrar. A administração também refere-se a duas coisas: coletivamente, a todos os administradores de uma organização, e a segunda, ao estudo do que os administradores fazem. Então, tem uma representação, administração, que é coletiva, todos os administradores de uma organização, e a outra que se refere ao estudo que os administradores fazem. Agora, é inegável que toda organização é ou deveria ser tocada, né, liderada, conduzida por administradores. O interessante é que, no início, a administração estava relacionada em como tornar o trabalho individual cada vez melhor, mais fácil, mais bem-sucedido. Olha, ela iniciou, nós vamos rever aqui, você já viu isso na época de Taylor, mas nós vamos rever também, que a administração teve início em como tornar o trabalho individual mais eficiente, né? Então, melhorar o trabalho individual. Depois passou a envolver toda a atividade grupal. Veio Fayol, pensou na estrutura das organizações, então pensou no grupo. Mais adiante, estendeu-se também a toda atividade organizacional em conjunto. Então, era o trabalho individual, depois a atividade grupal. Mais adiante, toda a atividade organizacional em conjunto. E ainda, por fim, estendeu-se também a atividade interorganizacional, ou seja, as relações de interdependência entre as organizações. Veja só, nós, para termos esta aula, quantas relações, né, de interdependência nós temos entre organizações. Nós temos a FASB, que é a instituição de ensino, que está intermediando, né, que está enviando, vamos dizer, o ensino. Ela não está intermediando, ela está possibilitando, né, o ensino. O ensino parte da FASB. Quem está intermediando a possibilidade dessa aula chegar até o aluno? Nós temos uma empresa de internet, nós temos uma plataforma Microsoft Teams, nós temos uma empresa de energia elétrica. Então, olha a relação, né?
as relações que existem de interdependência entre organizações. É bastante grande, são muito, isso, assim, de uma maneira simplista, né? Eu estou citando somente essas, mas se analisarmos melhor, existem ainda mais empresas aí envolvidas nesse processo. E nós falamos em eficiência e eficácia, porque é a forma que nós precisamos gerar, é a maneira como nós precisamos gerar a nossa empresa, as nossas organizações, com eficiência e eficácia. Então, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre eficiência e eficácia. A administração, ela visa o alcance de objetivos da organização, né? Já vimos que as organizações não existem ao acaso, elas existem para cumprir um propósito, para atingir um objetivo, né? E cumprir esse objetivo de maneira eficiente e eficaz. E aí entra novamente o administrador, é ele quem procura utilizar os recursos da organização no sentido de obter eficiência e eficácia. Então, e ainda busca um alto grau de satisfação entre as pessoas, tanto que fazem o trabalho, como aquele cliente que recebe. Esse é o ideal, né? As pessoas desenvolverem seu trabalho de uma maneira satisfatória e o cliente receber aquele trabalho, o serviço, o produto de maneira satisfatória. Esse triplo sentido, que é o desempenho excepcional, alcance de resultados e satisfação das pessoas e dos clientes, é o tema central da administração. Desempenho excepcional de uma organização, o alcance de resultados da organização e a satisfação das pessoas envolvidas no processo e dos clientes. Esse é o tema central da administração. Agora, no primeiro ponto, desempenho excepcional, existem 2 critérios para a gente atingir o desempenho excepcional, que são eficiência e eficácia. Com eficiência e eficácia, trabalhando, né, juntas, de mãos dadas, digamos, nós podemos atingir um desempenho excepcional. A eficiência, ela significa fazer bem as coisas, fazer bem e corretamente, tá? Fazer bem e corretamente as coisas. Relaciona-se com os meios, está relacionada aos meios de trabalho, aos meios de se prestar um serviço, aos meios de executar uma tarefa. Ela é uma medida de proporção dos recursos utilizados, né, os recursos que a gente utiliza para alcançar os objetivos. Ou seja, uma medida de saídas ou resultados comparados com os recursos consumidos. Então, o que saiu, qual foi a saída, qual foi o resultado do trabalho, né? O que foi utilizado com relação ao produto final, ao serviço prestado ou aos itens produzidos. É uma medida de proporção entre um e outro. A administração pode alcançar um objetivo com um mínimo de recurso, ou seja, você administrar muito bem, utilizar, né, maximizar o potencial desses recursos, alcançar um objetivo com um mínimo de recursos ou pode ultrapassar esse objetivo com os mesmos recursos. Aí depende da utilização dos meios. Ainda, as medidas de eficiência a gente pode considerar como medida de eficiência o custo do trabalho, ou a manutenção de máquinas, a utilização de equipamento, o retorno do capital que você investiu, são exemplos de medidas de eficiência que uma empresa pode adotar, né? O número de prestação de serviços que você foi capaz de fazer em X horas são medidas de eficiência. Aí depende do tipo da empresa, adota um tipo de medida. E um administrador eficiente é aquele cuja unidade de trabalho opera diariamente com um custo mínimo de materiais e de trabalho, ou seja, a maximização dos recursos, né? Agora, a eficiência, ela é muito importante, mas não é o suficiente. Só ela não basta. Ser eficiente não basta, porque eficiência está relacionado aos meios. Como diz o slide, a preocupação com os meios. Significa fazer bem e corretamente as coisas. Aí vamos para a eficácia. Preciso eficiência e eficácia. Eficácia diz respeito a fazer não só o que é
não só corretamente, mas atingir os objetivos, fazer aquilo que é necessário. Deve haver eficácia, principalmente, que deve no tangente aos objetivos, tá? E resultados da empresa. A eficácia se relaciona com os fins e os propósitos. A ênfase dela é nos objetivos e nos resultados da organização. É o grau em que a administração consegue atingir seus objetivos. Então, é a medida de resultado da tarefa ou do alcance do objetivo que foi estabelecido previamente. E aqui, então, a gente já faz, né, uma boa comparação de eficiência e eficácia. Eficiência diz respeito aos meios, eficácia aos resultados finais, aos objetivos. Mas nem sempre eficiência e eficácia caminham juntas, né? A gente consegue as duas. Muitas vezes o administrador é eficiente, ou seja, ele extrai o máximo dos recursos que ele dispõe na organização, mas não foi eficaz, porque não atingiu os objetivos esperados. Aí, uma brincadeira que a gente faz, né? Nadou e morreu na praia. Acaba morrendo esgotado na praia. Utiliza-se os meios, mas não atinge os objetivos. Outras vezes ele é eficaz a atingir o alvo, né? A atingir os objetivos, mas aquilo que a gente brinca, ganhou a guerra, mas deixou mortos e feridos por todos os lados, porque foi ineficiente. Então, ele atingiu os objetivos, mas ele precisou hora extra de pessoal, ele precisou de mais matéria-prima, ou ele esgotou máquinas de trabalho, no caso de produção. Então, ele atingiu o objetivo, mas ele não usou com eficiência os meios, né, os recursos da organização. Daí a gente buscar uma medida de equilíbrio. Também, muitas vezes, algumas pessoas fazem trabalhos com eficiência, né? São eficientes, mas são de uma inutilidade para a organização. Então, não adianta. Você tem que convergir o esforço para o atingimento dos objetivos. O sucesso administrativo, ele está em obter simultaneamente eficiência e eficácia, né? Na utilização de todos aqueles recursos organizacionais que a gente já falou. Aí nós chegamos em excelência. Aí nós chegamos na excelência da organização, quando se trabalha com eficiência e eficácia. Bem, a razão de existir de um administrador é cuidar do todo ou de parte de uma organização, né? Do todo, dependendo do nível hierárquico que ele está, numa presidência, ou de parte. Muitas vezes ele está responsável por uma área da organização, então é aquela parte. Agora, sempre visando o objetivo final da organização, né? Deve ser um só. Uma parte da nossa definição de administração diz respeito ao alcance de objetivos organizacionais de uma maneira eficiente e eficaz. Isso, na realidade, consiste em cuidar do todo ou de uma parte. E é inegável que a gente vive em uma sociedade de organizações. Nós precisamos delas para viver. A gente nasce em hospital, normalmente no hospital, que é uma organização. A gente passa a vida da gente frequentando e precisando das organizações para se alimentar, para se vestir, para estudar, para lazer, para religião, as instituições religiosas. Então, para tudo, né, praticamente, para a comunicação, para tudo a gente precisa, a gente depende das organizações. E sempre nós vamos precisar das organizações, elas não vão deixar de existir. Consequentemente, o administrador sempre será necessário para uma porque os administradores é que são responsáveis pelas organizações, pelos recursos que elas utilizam, pelo alcance dos objetivos, né? E nós precisamos delas, simplesmente nós não ficamos sem as organizações. Bom, já falamos que o propósito de toda organização é produzir um produto ou um serviço para satisfazer as necessidades dos clientes, né? Ela não nasce ao acaso, ela não existe ao acaso, ela existe com um propósito, um objetivo. Esse propósito objetivo é um produto ou um serviço. E para quê? Para satisfazer as necessidades dos clientes.
Vejamos o seguinte. Aqui nós temos o processo administrativo. Chegamos ao processo administrativo, que está intimamente ligado à função administrativa, certo? Processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. E função administrativa, planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as atividades básicas, primordiais de um administrador. É um processo cíclico, é uma sequência de ações, e essas ações se sucedem para chegar a um determinado ponto. Uma outra forma de explicar é que é uma maneira sistemática de se fazer as coisas, é um meio, um método ou maneira de conduzir certas atividades. Nós nos referimos à administração como um processo de enfatizar que todos os administradores, independentemente dos níveis ou funções que eles estejam, né? Então, se engajam continuamente em certas atividades interrelacionadas. Não importa o cargo hierárquico que ele esteja, o cargo administrativo que ele ocupe, ele sempre estará planejando, organizando, dirigindo e controlando, porém, uns em maior grau que outros, dependendo do nível hierárquico que ele estiver. Isso nós vamos ver futuramente, porque dependendo de certo nível, ele vai se dedicar mais ao planejamento, ao controle, à direção, né? Mas vamos discorrer sobre cada uma dessas funções? Vamos discorrer sobre cada uma dessas funções e depois também, no próximo slide, eu já vou adiantar aqui, nós vamos falar sobre os níveis de atuação, que são os níveis de uma organização, institucional, intermediário e operacional. A cada um corresponde uma atividade de planejamento, organização, direção e controle, que é o processo administrativo. Então, retornando aqui ao processo administrativo, nós temos o planejamento. Temos o planejamento. Vamos iniciar com planejamento. Bem, para que uma empresa alcance os objetivos que foram estabelecidos por ela precisa ser planejada. O planejamento é o que define o que a organização pretende fazer no futuro e como ela deverá fazê-lo. Por essa razão, o planejamento é a primeira função administrativa. Então, nós dizemos que o planejamento é a primeira função, porque é ela que define os objetivos para o futuro desempenho organizacional. E ela também é o planejamento que decide sobre os recursos e tarefas que serão necessários para alcançar esses objetivos adequadamente. Bom, graças ao planejamento, o administrador se orienta pelos objetivos visados e tem as ações necessárias para alcançar esses objetivos, né? Baseando-se em algum método, plano ou lógica, tá? Aí temos a organização. A organização visa o quê? Estabelecer os meios e os recursos necessários para viabilizar a realização do planejamento. Você planeja, depois você estabelece como, com que, por quem é que será realizada aquela operação. E isso reflete como a organização ou a empresa tenta cumprir os planos. A organização é uma função administrativa relacionada com a atribuição de tarefas. É um agrupamento de tarefas em equipes ou departamentos, né? Você agrupa as tarefas em equipes ou departamentos. E também aloca os recursos que são necessários a cada uma das equipes ou departamentos. Logo, é o processo de arranjar e alocar o trabalho, estabelecer a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização, né? Os níveis de autoridade, os recursos que a organização vai precisar, para que elas possam alcançar os objetivos, né? Sempre visando os objetivos. Aí temos direção,
que é uma outra função administrativa e um processo administrativo. Então, como função, a direção é o processo, né, de influenciar e orientar as atividades relacionadas com as tarefas dos diversos membros da equipe ou da organização como um todo. É o processo de influenciar e orientar as atividades. Você vai liderar, você vai controlar, você vai colocar para isso, para essa atividade de direção, ela envolve o uso da influência para ativar e motivar as pessoas a alcançarem os objetivos. Ela envolve o quê? Influenciação, comunicação, orientação, motivar as pessoas, liderar. Para quê? Para que elas desempenhem as suas tarefas, as tarefas essenciais. Então, é um processo muito de liderança. A direção exerce muita liderança. E, por fim, temos o controle, né? O por último, mas não menos importante, o controle. E o controle é o processo do quê? De você se assegurar que as atividades feitas pelas pessoas da organização estejam em conformidade com as atividades que foram planejadas. Então, é você controlar se o que está sendo realizado foi realmente aquilo que foi planejado. Num conjunto, né, no geral, as 4 funções administrativas formam o processo administrativo. Então, as funções administrativas formam o processo administrativo. Isso significa que, basicamente, o administrador planeja, organiza, dirige e controla as atividades das organizações, a fim de alcançar objetivos que são previamente estabelecidos. O ideal seria que o administrador pudesse ter igualmente, né, as 4 funções bem equilibradas e a visão de conjunto. Mas alguns administradores são excelentes planejadores, outros são muito bons organizadores, outros sabem muito bem dirigir, liderar, conduzir as pessoas, e outros já são melhores no controle das tarefas. Afinal de contas, né, ninguém é perfeito. E o processo administrativo, ele apresenta algumas características básicas. Mas voltando a essa questão dos administradores, que o ideal seria que a gente equilibrasse essas 4 funções, que a gente pudesse, né, um equilíbrio entre elas, o ideal seria isso, mas às vezes a gente tem um perfil, uma tendência mais para este ou para aquele, para aquela função, para aquela atividade. Agora, uma vez sabendo disso, a gente consciente dessas 4 atividades e principalmente do que contém cada uma delas, nós podemos nos preparar para exercer um outro tipo de função dentro de uma mesma organização. Muitas vezes a gente ouve falar de uma pessoa que estava muito bem na posição que estava, era um excelente funcionário, excelente colaborador, foi promovido, e aí já não se saiu tão bem, não saiu como se esperava. Talvez estivesse faltando a ele preparo, ou conhecimento, ou preparo, ou perfil para aquela outra atividade. Então, a importância da gente conhecer o que compreende cada uma das funções, o que faz cada um dentro desse processo administrativo, em cada nível, né, o que se faz, para que a gente se prepare, caso a gente mude de atividade, você esteja preparado também para aquela função que você vai exercer. Bem, aqui nós temos o processo administrativo nos 3 níveis da organização. Nós sabemos que uma organização, ela opera no nível institucional, intermediário ou operacional. Nós também chamamos institucional de estratégico, dada a sua importância estratégica, né? Intermediário nós chamamos também de tático, nível intermediário ou tático, e o operacional de operacional mesmo. Dentro de cada uma dessas áreas de atuação, nós temos o que faz um administrador no planejamento, na organização, na direção, com relação à direção e com relação ao controle. Então, se você está atuando, digamos, vamos começar no nível operacional. Você trabalha no nível operacional.
Se você planeja, quando você planeja, mesmo na área operacional, mas os seus planos são operacionais, de ação cotidiana. São planos operacionais de ação cotidiana, certo? Quando você organiza no nível operacional, você desenha cargos e tarefas. Você desenha métodos e processos da operação que vai ser desenvolvida. Quando você está no nível operacional e exerce o processo de direção, você é o supervisor de primeira linha. Quando você está no controle, num cargo operacional, num nível operacional, você faz os controles das operações e a avaliação do desempenho individual. Então, o operacional é aquele mais em contato com o trabalho que está sendo executado, com as operações diárias. Já o intermediário, ele já tem um horizonte de médio prazo. Então, o operacional, o horizonte de tempo dele é curto. Ele age rapidamente ali no dia a dia. Já o intermediário, no que tange ao planejamento, ele planeja a alocação dos recursos para cada área, né? Ou para o operacional, o que vai desembolsar para o operacional. E quando ele está exercendo a função de organização, o nível intermediário ou tático, aí ele cuida do desenho dos departamentos. Como serão os departamentos, quantos departamentos, o que vai precisar dentro de cada um deles, qual é a estrutura dos órgãos, a estrutura das equipes que serão necessárias para o desempenho das tarefas da organização. Também se preocupa com as regras e os procedimentos da organização. Isso, então, é função da organização de quem está trabalhando num nível administrativo intermediário e tático. Já quando você está na função direção no nível intermediário ou tático, a gente chama de gerência, né? Você cuida da gerência e dos recursos. Você gerencia pessoas e recursos, você lidera, você motiva as pessoas para que cumpram as tarefas, as atividades que são necessárias. E na função controle no nível intermediário, você faz os controles táticos e a avaliação do desempenho de cada departamento. Então, é mais um horizonte a médio prazo, diferentemente do nível institucional ou estratégico, que ele pensa na organização como um todo e o horizonte de tempo dele já é a longo prazo. Então, agora passando para o nível institucional ou estratégico, quando você trabalha na função planejamento, você faz o planejamento estratégico da organização. É a longo prazo, planejamento estratégico. Você determina os objetivos da organização. Então, é no nível institucional ou estratégico, num planejamento estratégico, que você vai determinar os objetivos que aquela organização precisa alcançar. Aí, esse planejamento estratégico será enviado para o intermediário ou tático, que irá desmembrar para o nível operacional executar. Mas ele parte de cima do institucional ou estratégico, na função planejamento. Se você exerce a função organização, se você está no nível institucional, na função organização dentro do nível institucional, você vai cuidar do desenho da estrutura de toda a organização. Enquanto o nível intermediário ou tático, ele cuida dos órgãos, a equipe, as áreas, né, os departamentos. Já no nível institucional, nessa função, você vai pensar na estrutura da organização como um todo. Quando você está na função direção no nível institucional, é a direção geral que chamamos. Você vai cuidar das políticas e das diretrizes de pessoal, também para toda a organização. E na função controle, são aqueles controles globais e a avaliação do desempenho de toda a organização. Enquanto o intermediário cuida, né, no controle de planejar a alocação dos recursos e o operacional de controlar as operações diárias, né, da organização, no nível institucional, você já vai pensar no desempenho, você vai enxergar, você vai ter o controle do desempenho de toda a organização, que vai lhe ser passado, obviamente, pelos níveis abaixo, operacional, intermediário e institucional. Mas você vai ter o controle do resultado das atividades
que são exercidas em toda a organização. Bem, nós temos mais slides, nós vamos falar dos níveis, das habilidades, né, necessárias ao administrador, mas isso nós vamos deixar para a próxima aula. Senão vai ficar muito conteúdo para uma só, e aqui a gente já tem bastante coisa para poder destrinçar, para poder aproveitar. Então, eu vou findar esse compartilhamento de imagem e vou ficar à sua disposição, caso você precise de alguma explicação, você tenha alguma dúvida, queira fazer algum questionamento, eu farei isso, certo? Também posso compartilhar esses slides por e-mail, o link da gravação também vai ficar disponível no Google Drive e não teremos dificuldades para darmos continuidade, não. Então, eu vou interromper o compartilhamento, partilhar minha câmera com você, câmera. Muito bem, vamos parar a apresentação. Fica aqui, então, por hora, meu boa noite. Eu aguardo seu contato, caso tenha alguma dúvida. E estou aqui, à sua disposição, tá certo? Até mais.